Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, e à sua disposição o WhatsApp 974012235 e ainda um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Participando desta edição de Gente que Fala, Lela Monteiro. Prazer, Lela. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar nesse programa. Obrigada a vocês, Zancopé, Zenilda e toda essa equipe da rádio e da TV, né? O AltV. Muito obrigada. Você é sexóloga? Sou sexóloga, sou terapeuta de casal e de família, sou fisioterapeuta urológica, uroginecológica e é uma alegria estar aqui falando desse tema que para mim é uma pulsão de vida. E também colega nossa na Rádio Globo. Estou lá na Rádio Globo, todas as terças e sextas às 11 da manhã e nas sextas às 9 da noite. Então, rádio é outra paixão, é uma alegria estar aqui, estou em casa, adoro falar com esses ouvintes e vou falar que a rádio é a TV dos cegos, né? São os nossos ouvintes mais assíduos aí. Roseli Tardelli, que bom recebê-la aqui, Roseli. Muito boa tarde para vocês, Zancopé, muito boa tarde para os ouvintes do Gente que Fala, todo o pessoal que está aí nas mídias sociais nos acompanhando. Muito obrigada pelo espaço. Já deixar um abraço para todos aqui, saudar o prefeito eleito de São Paulo, João Dória Júnior, saudar todos os vereadores eleitos de São Paulo. Eu espero que a pauta HIV e AIDS tenha uma outra abertura nessa nova legislatura, né? A cidade de São Paulo é uma cidade que tem mais de 80 mil casos registrados de AIDS. É a cidade que mais tem pessoas vivendo com HIV e AIDS no município. E veja, na outra legislatura nós não conseguimos instaurar na Câmara Municipal uma frente parlamentar que falasse de HIV e AIDS. Tem no Congresso Nacional, tem na Assembleia Legislativa e nós não conseguimos fazer na Câmara. Então eu espero que nessa legislatura, os vereadores eleitos, temos alguns amigos lá, o Mário Covas Neto, o Daniel Annenberg, enfim, tem muita gente decente que foi eleita nessa nova legislatura. Eu espero que essas pessoas tenham a sensibilidade da gente conseguir fazer, né, primeiro essa frente parlamentar, e eu tenho esperança também que o prefeito eleito de São Paulo tenha um outro olhar, um olhar mais solidário, mais cidadão, mais inclusivo para as pessoas que vivem e que sofrem com HIV e AIDS na cidade de São Paulo. A gente veio falar disso e de mais um monte de coisas aqui no seu programa. Muito obrigada. Sua luta é antiga. Não, mas eu sou jovem. Não, quer dizer, somos eu estou conservada. Somos jovens. Mas sabe que o mundo é pequeno? Eu já conheci a agência da Roseli, o qual eu tenho maior consideração pelo trabalho feito. E falar, Roseli, saudando, né, aos novos eleitos, esse ano nós passamos de 5 vereadoras para 9, né? Então aumentou a questão da mulher aí na política. Então vamos fazer um apelo aí para essas novas vereadoras eleitas para que tragam esse tema, porque a mulher na terceira idade, nos extremos, né? A jovem e a terceira idade são as que, nas últimas pesquisas, são as que estão sendo mais contaminadas por por um não uso, né? Porque um fato de usar um preservativo, seja o preservativo até feminino, evitaria a questão das DSTs, não só da AIDS. Albert Rogenbuck, me ajuda. Rogenbuck, isso mesmo. Boa tarde, Zancopé, os ouvintes da Gente que Fala e todas as mídias sociais. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Albert, mas eu dou vida a drag queen Gindri Book, né, que é uma louca irreverente. Vou mostrar aqui, ó. Que trabalha com prevenção e caiu nas graças dessa pessoa maravilhosa, que é a Roseli Tardelli. Que nós estamos... E é um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa... Esquadrão das Drags. Esquadrão das Drags é um projeto que tem por objetivo formar, informar e educar jovens e adolescentes, não só LGBTs, mas como um todo, para as questões, né, de cidadania, de respeito e calhando com a coisa da prevenção. Diana Dari.
Olá, muito bom prazer. Bom tê-la aqui, Diana. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês e com esse grupo maravilhoso. Você com também tem um diversos. currículo muito extenso, intenso, psicanalista, coach, presidente do Instituto Vida Positiva de Ciência da Felicidade e Bem-Estar. Exatamente. E tem muito mais ainda, mas a gente fica só por aqui, tá bom? Tudo bem. É uma honra estar aqui, muito obrigada, e eu espero compartilhar com vocês e os ouvintes, né, essa nova ciência, a ciência da felicidade, que ela pode ser medida, compartilhada nas empresas, nas escolas, nas universidades, enfim, qualquer pessoa que quer realmente entender o que é ser feliz e como essa ciência explica a felicidade. Mas como? Eu posso querer ser feliz? Lógico. Na verdade, o maior objetivo humano é ser feliz, né? Ninguém nasce, ninguém quer ser infeliz. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, como eu quero ser infeliz hoje, tomara que eu pegue trânsito, né? Como é que quero pegar uma gripe. Ninguém acorda de manhã querendo ser infeliz. Então, o que acontece ao longo do dia? Que a gente se aborrece, a gente se irrita, né? A gente fica frustrado. Então, assim, a grosso modo, o que a ciência fala? Que 50% da nossa felicidade, ela é genética. Né? Já nascemos com, vamos dizer assim, um ponto predeterminado, né? Um número. 50%. 10% da nossa felicidade, ela é influenciada por fatores externos. Então, clima, idade, gênero, não importa. São fatores que a gente não tem muito controle, não é verdade? E sobra o quê? 40% dessa pizza, né? 40% são as atitudes e escolhas que temos perante a vida. Se minha genética é boa e eu tenho escolhas e atitudes positivas perante a vida, 90% da minha felicidade depende só de mim. Né? Então, são... Mas, Diana, se eu sou um rabugento explícito... Se você está dizendo que você é uma escolha sua, sinto muito lhe dizer. São as escolhas que nós fazemos. Sim, se eu escolho ser feliz... É isso que eu sou um rabugento explícito. Se você é feliz como é que eu mudo isso? Se a rabugice é um processo feliz. bastante democrático, né? Você quer ser um rabugento explícito? Você vai ser. Ok, beleza. Não Né? é? Agora eu gostei. Tem treinamento pra gente ser mais feliz? Todos os dias a gente deve treinar. É mesmo? É como um exercício físico, né? Eu escolho ter pensamentos positivos, eu escolho cuidar da minha saúde, eu cuido dos alimentos positivos, eu escolho o que eu respiro, né? Aonde eu quero estar, com quem eu quero estar. Eu então preciso são as que escolhas. você fale mais próximo do microfone. Tudo bem. É isso, Cléo? Tá bom assim? Mais próximo. Pronto. Ele é totalmente insensível. Se você não falar perto dele, ele não te escuta. Ele não é feliz. Mais ainda. Ele é um microfone que não é feliz. Pronto, vamos aproximá-lo. Olha que interessante. Eu pensei agora, deixa eu trazer uma discussão aqui. Você veja, se você não está na função, né, ou na atuação que você deveria estar como alma, né, como espírito eterno, etc., então eu sou kardecista convicta. Você também acaba não sendo feliz. Então o microfone não é feliz porque ele não está na função que ele deveria ter com você. Não tem isso também? Mas a gente tem a consciência simplificando. de aproximá-lo. Simplificando um pouco a nossa conversa sobre felicidade. Imagina que a pessoa está do outro lado, está falando, meu Deus do céu, né? Que está só nos ouvindo, né? E que conversa extensa, e eu acho que a gente abriria um leque, né? É bastante complexo. E nós estamos entrando agora no outubro rosa, daqui a pouco novembro azul, e eu ia falar que a busca da felicidade, claro que, né, o coaching está aí, mas o treinamento não é tão fácil, né, e tão simples para quem está nos ouvindo do outro lado, porque nós temos algumas questões orgânicas, né, importante aí. Eu falava há pouco fora do ar, que eu fui dar uma palestra agora no Outubro Rosa, falando para mulheres com câncer, e muitas vezes a gente vai lá descontrair, né? Porque você está numa situação, perdeu a mama, não conseguiu ainda é duro. Fazer todo, né, o tratamento. Lembrando que é importante né, fazer essa chamada aí do Outubro Rosa, da avaliação da mamografia, mas não adianta ter só a mamografia isolada. Faça o apelo da Roseli, que não adianta fazer uma campanha isolada só uma vez por ano, precisa ter a mamografia, precisa ter depois o respaldo desse resultado. Precisa ter um serviço que te atenda completo, prontamente. Exatamente. Amparar não é só fazer um
exame e aí um exame, né? E outra coisa, lembrando, eu vou falar como, né, fisioterapeuta uroginecológica, que toda e qualquer mulher com câncer de mama, em qualquer idade, ela vai ter secura vaginal. E aí, os postos de saúde, né, a rede pública, ela tem obrigação, já está previsto em lei, de ter esse gel aí, à base de água, de silicone, não só para ter essa relação, mas para que ela se tocar. É uma região onde também ali tem a uretra, mesmo para ela fazer sua higiene básica. Então, é importante essa mulher, vamos lá, câncer de mama, outubro rosa. É isso, mas a gente falar dessa coisa, não só do diagnóstico, mas a mulher que está com câncer, que ela tem direito ao gel, né? Para hidratar essa região, para não sangrar. Você imagina, né, que alguém que vá a um serviço público tenha consciência de solicitar isso? Por isso que tem esse programa aqui, muitas vezes os médicos... Olha, Zancopé, ou a enfermeira... A gente tem que mudar. Nós temos que mudar. As pessoas talvez não tenham a consciência, mas o papel da gente é falar, olha, você tem direito. Trazer informação. Você é o que a gente está fazendo. Você tem direito. O que ela está fazendo aqui é informação. Você tem direito a ser feliz. Você tem direito ao gel, para não sangrar. Você tem direito a fazer amor com prevenção, a ter prazer. Você tem direito a ser uma pessoa mais inteira na vida, não é? Claro. Você tem direito a conhecer o Esquadrão das Drags, que são maravilhosas. Você deveria ter vindo montada, louca. Não, mas ela vai vir outro dia. O teu trabalho é digno dos maiores elogios. A bandeira que você empunhou já há Muito obrigada. anos. Fui eu não, foi a vida que escolheu. Eu perdi um irmão com AIDS, né? Sim. Eu reajo às questões que a vida nos trouxe, né? A gente estava falando um pouquinho de luto lá fora. E eu fiquei bem triste muito tempo. Eu tenho um livro que chama O Valor da Vida, 10 anos da Agência AIDS. Eu não consegui escrever o livro de jeito nenhum. Quem escreveu foi a Cristina Santana. Nós tivemos alguns encontros, que é uma jornalista muito amiga nossa. Tivemos alguns encontros, saiu pela editora Senac. E eu não tinha condições internas de fazer o livro. Ponto. Porque era uma dor muito grande, né? Então a gente reage ao que a vida traz, né? E eu acho que a gente está reagindo decentemente. Esse trabalho atual, Esquadrão das Drags, arte, reverência e prevenção em toda parte, é o que você estava mostrando. Está mostrando. Aqui foi um projeto que a gente conseguiu pelo PROAC. O texto é da Fernanda Teixeira, que é uma jornalista maravilhosa, uma assessora de imprensa fantástica, escreve muitíssimo bem. Vocês estão vendo meu estilo, né? Vocês acham que eu posso parar para escrever livro? Não dá. E no Lago do Aroche começavam a depredar, destruir os jardins, bebiam demais, entravam em coma alcoólico, fazia sexo debaixo das árvores. Os moradores não gostavam e resolveram fazer um abaixo-assinado. E esse abaixo-assinado chegou aos conhecimentos do Cássio Rodrigo, que até então era da Coordenadoria dos Assuntos da Diversidade Sexual do Estado de São Paulo. E ele entrou em contato comigo e falou assim, a gente precisa fazer um projeto totalmente inovador, que não vai impor nada a ninguém, que usa irreverência e muito colorido para a gente atingir essa população, que são jovens e adolescentes. E aí eu tive a ideia de juntar mais 3 drags, fez um quarteto e a gente chamou o Esquadrão, porque assim, elas vão uniformizadas, totalmente coloridas, cada uma no seu estilo, e aí educando, né, tentando informar, olha, não pise no jardim, porque aí você está destruindo o patrimônio, não fica em cima das obras de arte. O Esquadrão é formado por mim, Jindri Book, e a Cici Gell, que é o Ailton Almeida, a Sandy Book, que é o meu afilhado de Crisma e afilhada de montagem, que é o César Rezende, e a Nina Cash, que é o psicólogo, que é o mais inspirado da história, porque psicologia é meio complicado. Sabe do Freio do Mundo Pequeno? Eu conheço o Albert, né, a personagem, a Dindri, no lançamento de um livro, e quando eu vi essa peruca, falei, conheço, eu falei, eu tenho foto com você nas redes sociais, mas pegando o gancho da Roseli, eu fui num programa de rádio, que não é na Rádio Globo, acho que foi na Band, e aí eu cheguei e falei assim, olha, a importância das meninas usarem também o preservativo feminino, sim. Né? Às vezes de saírem de casa já com preservativo, mas deu um buchicho. Às vezes é difícil negociar. Né? Quem vai usar. Então, se o cara não quer usar, já sai elas. E aí teve aquela história toda, né, dos bailes funks. Isso eu falei, vamos resolver essa história fácil. As mulheres peguem lá no posto de saúde o preservativo feminino, que é bacana, já sai. E aí ela faz o que ela quiser. Pelo menos o útero dela está protegido, essa região está protegida. Eu tenho claro o seguinte, o que a gente conseguir fazer para que o mundo seja mais feliz e tenha menos doenças, a gente tem que fazer. Não é? Então o Esquadrão, e a intenção desse livro é mostrar para as pessoas como a ludicidade pode ser um instrumento de prevenção também. Né? Foi essa prevenção é uma palavra que não existe no Brasil.
Prevenção existe. Eu conheço um monte de... Não é não. Você está equivocadíssimo. Eu conheço um monte de ONGs que trabalham diariamente com prevenção. A prevenção. Não existe. Calma, vamos focar na felicidade. Vamos focar no positivo. Roseli, este é o detalhe. Roseli, este é o detalhe. Então, prevenção é uma coisa que não existe no mundo. É um trabalho que tem que ser feito no Brasil com muita intensidade. É no mundo, Zancopé. Nós temos 2.600.000 infecções pelo HIV todo ano no mundo. Então, entendeu? Aqui é difícil mudar comportamento, né, senhora? Mas então, aqui. Mas vamos lá, ué. É interessante essa coisa do lúdico. Claro. Porque o que acontece muitas vezes? Vão palestrantes, médicos, sem desmerecer que realmente eles precisam informar, mas a linguagem não atinge essas pessoas. Então, no momento que chegam as drag queens, né, vem todo lúdico, chama atenção. Olha só, o que é que elas estão... Vamos prestar atenção. Zancopé, uma coisa sou eu, você, nós já temos assim, né? Meu cabelo também já tá branco. Aliás, não pinto mais cabelo. Acho que as mulheres têm direito de envelhecer. Sim. Chega. Sim. Mas tem que ter olha o William Bonner, lindo com aquele... Olha o Zancopé com esse cabelo. Fica lindo. Mas tem que ter não pode ter um cabelinho claro. Demorei tanto tempo pra ter essa cor. Não, eu ficava 4 horas, adoro cabeleireiros, tudo bem. Ficava 4 horas, não fico mais. Fiquei tantos anos para conseguir colorir meu cabelo. Mas eu vou colocar minha colher na questão da prevenção, porque eu vejo assim, concordo com a Diana, e cada vez eu estou querendo mais fazer... não digo nem palestras, mas talking show, mais TED, mais rápido, menos aquela coisa educacional. Então, eu brinquei da história do cabelo, né? cortou. Eu acho que precisa ser uma dessa coisa forma. Somos nós que temos. Eu fiz 55 anos, também não tenho nenhum problema de revelar a minha idade. Fiz 55 anos, uma coisa sou eu com 55, Zancopé com 54,5. Eu com 46, você com 47. 46. A gente chegar para um jovem e falar assim, não, porque sabe, você gosta de camisinhos e camisinha. Não rola. A outra coisa é a Dindri Buck, quando chega, porque elas têm um leque, gente, que elas soltam aquele leque que eu até hoje não consegui pegar aquele direito. E pá! E cheio de borboleta, né? E borboleta, então é outro approach. Sim. Né? Outro approach. Então, assim, eu acho que existe a dificuldade da gente lidar melhor com prevenção. Mas existe prevenção, existem ações de prevenção, e a gente tem que começar a lidar melhor com tudo isso. Então, a ideia do esquadrão... Onde eu falo é o cidadão entender a necessidade da prevenção. A interação é essa, né? O trabalho de vocês é fantástico. Então, a Diana está falando também sobre isso. A agência tem 10 anos, né? Mas tem uma teoria que fala que a gente só vai mudar o conceito da sociedade depois de 40 anos. Ai, meu Deus, vou ter que viver tudo isso, então. Muito obrigada, senhor. Então, depois de 40 anos que a sociedade aceitou aquilo. Então, agora estamos começando a falar de, né? Nós temos 36 anos de AIDS no mundo. É isso. Então, daqui 4 já melhora um pouco. Daqui 4 já melhora. Não, eu acho que estamos dentro. Estamos na contribuição. Mas sabe o que acontece? A questão da AIDS, assim, eu sou fisioterapeuta, minha primeira formação. No final dos anos 80, a gente via as pessoas definharem de HIV, né? De AIDS, né? Então, tinha o HIV e depois vinha a doença, a AIDS. Hoje em dia, não. E aí as pessoas imaginam que uma doença vai ser... uma banalizada, né? vai ser transmitida. E a gente escuta os jovens falando isso. Mas... Quando a gente sai a campo, a gente ouve geralmente esse papo, né? Tem remédio. Chega e aí eles falam, olha, ter o vírus do HIV é como minha mãe ter a pressão alta, meu tio tem a diabetes. Então, assim, eu não vou usar o preservativo porque eu vou... usar o medicamento como eles usam. E a gente tenta fazê-los entender que, assim, são reações e reações. Cada corpo vai ter uma reação diferente e pode ferrar com a sua vida o remédio, não o HIV sim, mas o remédio que vai combater o HIV, porque ele tem uma série de medicação lá e é muito violenta. E eles não conseguem entender isso. Então a gente tenta... de uma forma lúdica, mostrar que o preservativo não tira a sensibilidade. A gente tem uma dinâmica que a gente coloca no dedo, a gente passa a língua, a gente passa o dedo e fala, olha, se você está sentindo um assopro no preservativo, mostra que preserva. Então, não, mas é o mesmo que chupar papel com bala. Mas sabe o que eu acho que falta, Rosa? Eu vou pegar um gancho rápido. O que falta do nosso governo, também a gente já tem aquela camisinha broxante, né? Porque tem a camisinha privada que é vendida nas farmácias que tem cores, sabores,
A camisinha não, tem camisinha de maconha. Tem Coca-Cola. Que ele fica. Não, tem cannabis. Mas tem de caipirinha, tem de Coca-Cola, tem de morango. Não, tem de champanhe. Tem champanhe com morango. E essa fluorescente é demais. É muito legal. Neon. Ela fica meio verde, amarelo. O cara fica tão entusiasmado com esse espetáculo que não vai o que acontece? Infelizmente, o nosso governo dá só uma camisinha 52 milímetros. Tinha que ter camisinha 55, 57, 54. Então, assim, de espessuras diferentes, é igual a tamanho único, que não serve pra ninguém, né? Não serve pro adolescente, devia ter camisinha teen, não tem camisinha teen. E aí tem, o que acontece, o pessoal fala, é muito caro. Eu falei, gente, não é muito caro. Você compra na rede, se não tiver no posto de saúde, que não serve, que é pequena, que enrola, que é grossa, compra na farmácia, a gente pega camisinha, 8 ou 6 camisinhas, quase R$1 Tomou uma cerveja menos e comprou uma camisinha. Exatamente, eu falo isso, compra a camisinha. E outra coisa, sabe que nós deveríamos ter? Aí você fala a linguagem que as pessoas entendem. Que então, e ter o preservativo onde? Nas escolas, nas igrejas, mas, em todos os lugares. É uma hipocrisia da parte dos pais, porque quando a gente vai fazer a prevenção, se a mãe está com a filha do lado ou se o pai está com o filho do lado, ele não permite que o filho pegue o preservativo, porque é um tanto quanto complicado, porque assim, na cabeça dos pais, os filhos não fazem sexo como os filhos não imaginam que os pais fazemos, gente, sexo, nós fazemos. Então, assim, a gente tem que trabalhar também isso nas escolas, nas igrejas e tal. Infelizmente, eles não são tão abertos a esse trabalho para conscientizar os pais. Olha, se o filho, você na sua cabeça, o seu filho não faz sexo, por que você não chega e fala assim, olha, tem isso aqui. Caso você queira fazer sexo, inventa essa desculpa, né? Você vai se prevenir, vai se precaver de uma DST, de uma gravidez e possivelmente do vírus do HIV. Sabe que eu tenho, como exemplo, já que eu sou militante dessa área, eu tenho, na minha sala, em vez de eu ter uma bombonière cheia de bombom, eu tenho uma bombonière cheia de preservativo. E aí eu falo, olha, para vocês pegarem, mesmo se não for usada, dá para alguém na rua, leva. Eu tenho no meu carro, tenho na minha bolsa, e eu acho que a gente precisa eu também vivo dando camisinha. Tirar esse ranço. E eu sou voluntária lá do CEAIDS, quando eu vou no CRT, eu pego o preservativo e falo pro guarda, tô levando, hein? As pessoas que entram aqui estão levando. Eu preciso registrar um detalhe. A primeira vez que se falou a palavra camisinha no rádio, eu fazia um programa na Rádio Globo, chamava Rodando pelo Brasil. Sim. E foi a primeira vez, porque era uma palavra proibida. Era camisa de Vênus, né? Uma coisa que era pesada. Era o máximo. Preservativo masculino, isso, né? Então, você viu, olha, veja, o HIV se alimenta do preconceito, do machismo, da desinformação, do conservadorismo, entendeu? Enquanto as pessoas pensarem assim... Quantos rótulos, né? Tá certo. Eu fiz questão de registrar porque a Roseli já estava em atividade no rádio jornalismo e viveu isso. Não podia falar camisinha no rádio. Não, no Eldorado a gente falava tudo. Não tinha isso aí, não. Depois de 80 mas aí eu entrei no ar em 84, mas você entendeu? E a AIDS já comeu solta. Né? Antes que eu fale com a Diana Dart, Nelson Letísio, doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Boa tarde, doutor Nelson. Boa tarde, Jacopé. Tudo em ordem por aí? Tudo bem. Doutor Nelson, próteses de silicone, não é? As pessoas hoje procuram próteses de silicone. Homens e mulheres também? Homens também, doutor Nelson? Olha, Jacopé, é até possível. Existem próteses masculinas para simular a musculatura grande peitoral, para simular o músculo bíceps. Alô? Entrou alguém na linha. Tá de ouvir, uma delícia. Alô, Oi, doutor Nelson. O Pedro não se conteve para conversar um pouco mais contigo. Doutor Nelson Letísio. Posso falar? Tô por favor, estamos todos ouvindo. Então, a prótese masculina, ela pode ser em nível do músculo grande peitoral, no músculo bíceps. Você pode colocar prótese de nádega em homem. Você pode colocar prótese de panturrilha, que é principalmente em casos em que houve sequela de paralisia infantil, houve, às vezes, por alguma disfunção, as panturrilhas ficaram hipotrofiadas. Então, existem vários, e na coxa também é possível colocar prótese de silicone, mas são casos, assim, bastante esporádicos, viu, Zancopé?
Perfeito, doutor Letísio, mas estamos no mês de outubro rosa, então é comum que se aborde câncer de mama e a prótese, a necessidade de prótese. É mais comum. Eu poderia repetir a pergunta, ficou um pouco baixa a ligação. Ok. Como estamos no outubro rosa, não é? Campanha contra o câncer de mama, esta talvez seja a necessidade mais comum, a prótese de silicone para a mama, doutor Letísio? Ah, com certeza, Zancopé. É isso que eu ia falar para você. A pares de próteses femininos são colocados 2 pares de próteses masculinos, entende? Então é uma discrepância muito grande de utilização. Como você focou bastante bem isso aí, Zancopé, no outubro rosa. Veja, a gente coloca prótese de mama com muita frequência, entende? Aquela moça que está já com seus 16, 17 anos de idade com a mama hipotrófica, e a mama, Zancopé, é o que simboliza a mulher, a mama é o que diferencia a mulher. O genitália, o homem tem e a mulher tem, mas a mama tem todo um apelo, tem todo além do sex appeal, você tem a feminilidade, a maternidade, a amamentação. Então tem todo um simbolismo a mama para a mulher. Então é muito complicado. Você tem nisso um órgão, entre aspas, que serve de estímulo para que ela, de autoestima, que ela se sinta melhor com aquilo. Então é muito comum ver jovens buscando mamas mais exuberantes, mamas mais bonitas e dando uma sensação de já de serem mulheres com as mamas maiores. Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado para que não faça exageros disso, Zancopé. Doutor Letísio. E a outra parte, sim, que é a parte do outubro rosa, nós fazemos muita reconstrução pós-câncer com prótese de mama. Perfeito. Eu faço parte de um serviço de mastologia, em que nós temos os mastologistas e a cirurgia plástica para fazer a reconstrução imediata. Então é muito utilizada a prótese mamária. Existem outros recursos também, a rotação do grande peitoral, do músculo do abdômen, tudo em casos mais severos, mas em casos com o tratamento inicial do câncer de mama, que pega um diagnóstico precoce, você tem resultados muito interessantes na utilização de prótese mamária, não só do ponto de vista estético, mas sim no ponto de vista de reintegrar essa paciente depois de um diagnóstico que é difícil de ser ouvido, depois de um tratamento que é difícil de ser encarado, você tentar recolocar essa paciente na vida comum, sem traumas. Isso é muito importante, Zancopé. Dr. Nelson Letísio, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, Zancopé. Saúde e paz para todos aí. Um bom outubro rosa para as moças todas aí. Obrigada. Diana Dária, você que é psicanalista, presidente do Instituto Vida Positiva de Ciência da Felicidade e Bem-Estar. O assunto que eu tenho contigo aqui, relacionamentos mais abertos, porém confusos. Bom, é um tema bastante polêmico, inclusive foi a dissertação do meu mestrado, eu não sei se é isso que você está se referindo, sobre... Vou falar baixinho que ninguém está ouvindo, mas são aqueles que gostam de relacionamentos a mais. A mais. Na Casados verdade, que querem ter outras... Mas vai um pouco até além disso, sim, né? Eu estou falando dos poliamoristas. Como é que é? Os poliamoristas. Poliamoristas. Né? São pessoas que acreditam num amor múltiplo e íntimo com mais de uma pessoa, né? Então, hoje em dia, é mais comum do que se pensa os famosos trisais, né? Nos consultórios dos colegas, e foi minha dissertação de mestrado falando sobre essas implicações, né? Se são relacionamentos baseados na verdade ou são verdades de um relacionamento, né? Porque em consultório é muito comum você ouvir histórias sobre traição e amores, né? Da capacidade do ser humano amar mais de uma pessoa de formas diferentes, não necessariamente só tendo sexo com elas, né? Então foi uma dissertação muito polêmica e vejo que é uma grande tendência, porque minha pesquisa começou com 200 poliamoristas em 2012 e em 2014, 2015 já estavam quase 1.000 adeptos, né? Por que mais confusos ou mais confusos? Não é que seja mais confuso, dá mais trabalho.
Porque você precisa discutir a relação muito, que é a famosa DR, você tem que ter tempo, você tem que ter dinheiro, se você tiver múltiplos amores, e trabalhar a questão do ciúme. Diana, deixa eu te falar uma coisa, mas essas pessoas têm uma relação estável, um casamento, essas coisas? Sim, existem várias geometrias dentro do poliamor, desde o triângulo fechado até o polígono, até o aberto mesmo. E aí são os acordos. Né? É a discussão da felicidade. Se a pessoa é feliz assim, não é? Pois é, cada um escolhe quem e quantos querem se relacionar. Quem somos nós de não... Engraçado, o mundo, o planeta viveu, acho que até o século passado, algumas verdades, né? Não, porque você só é feliz se tiver uma relação, conceitos e definidos, e cada um como verdadeiro. E a gente vai vendo que com o tempo cada um vai se colocando na vida como quer, né? Há 100 mil anos atrás, o Cro-Magnon vivia todo mundo em grupo feliz da vida. Não tinha essa coisa meu, é seu, é ciúmes, entendeu? Então esse paradigma da monogamia, porque hoje a gente vive mais, gente. A longevidade está aí. Então, você conhecer alguém aos 18, 20 anos e viver até os 100, vamos supor, 90, são 70 anos com uma única pessoa. Ele fez uma Não, eu não aguento nem comigo mesmo. Nem comigo mesmo eu aguento viver todo dia. Imagina como eu sempre brinco, tem um integrante do Esquadrão, que é a Cici Guel, que ele tem 28 anos de relacionamento. Ele casou, assim, foi um dos primeiros a casar tal. Eu vou sentir, eu não consigo ficar 28 minutos com uma pessoa, imagine 28 anos, por isso nós não estamos criticando, mas se a pessoa é feliz assim também, vai repactuando, né? Na história do poliamor, eu vi que o Zancopé regalou o olho, mas cada vez mais é frequente. Isso no meu consultório eu atendo diariamente. E o poliamor é uma questão Diane, quem tem uma situação dessa dificilmente revela. Não, revela? Claro que revela, porque a questão de um não é necessariamente a do outro. Às vezes nós não estamos falando de traição, você está... presta atenção. Não é traição. Não estão discutindo traição. Quando fala em poliamor, não é traição. Não é traição. É uma outra forma de você vivenciar o seu afeto. É uma relação que você abre. Mas é uma relação amorosa. É uma relação amorosa. Poliamor. Não é swing. Não é cada um faz o que quer. São acordos fechados e as pessoas verdadeiramente se amam. E as pessoas. E traz claro, né? Então, o poliamor é assim: o poliamor pode ser 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher. Então, assim, eu sou casada e eu falo pro meu esposo: olha, eu tô tendo uma relação, tô apaixonada pelo Roger, né? E aí pode ter todas as combinações e pode ter assim até as combinações sexuais e até assexual. Então eu posso ser homoafetiva, heteroafetiva e ter relações. O poliamor ele é muito grande na compreensão. Então, mas a questão, ela vem. O que eu tenho visto, estudado do poliamor, atendido, acompanhado essas pessoas que são praticantes e ela vem na contracorrente do ciúmes, né, da traição. Então, nós estamos falando de outra coisa. É aberto, não fica mais velado. Não é escondido. Zancopé, eu tô aqui, elas estão falando, eu estou pensando uma coisa aqui, um conceito aqui que talvez seja interessante a gente falar. Zancopé e ouvintes do Gente que Fala. No amor cabe tudo. No amor cabe tudo. Freud já dizia isso. Sim. A sociedade talvez não esteja tão preparada. Começamos a falar da prevenção. Mas é como os homossexuais quando saíram dos armários. É a mesma situação. É a mesma situação. Eles ainda não estão tão em evidência porque eles têm... Estão expostos. Né, têm medo da mesma forma quando... Não estariam tão expostos... Mas já estão indo para a mídia, inclusive. Ainda tem muito. O Brasil é um país que é muito homofóbico ainda. Sim. Então, vamos começar a trabalhar. Transfóbico, racista. Né? Vamos começar a trabalhar esses conceitos que nesse novo século, né? No século XXI, a gente tem que lidar com essa questão de que, olha, no amor no século XXI cabe tudo. Então o respeito primeiro. Né? Roseli, Marcela das Perdizes diz que cientistas ingleses anunciaram a cura de um paciente com HIV. Esse tratamento é confiável? Não é bem assim, Marcelo. Agência de Notícias da AIDS, propagandinha rápida aqui. www.agenciaides.com.br. Tá lá na página da Agência AIDS, não anunciaram a cura, não. Nos últimos dias existe um tratamento, um tratamento que eles estão dizendo que é revolucionário, que está segurando a replicação do vírus, tá certo? Perfeito. Mas isso é um estudo.
Então, a pessoa continua com a doença. A pessoa continua com a doença, ela só não replica, não transmite. Mas isso aí, vamos lá. Isso a gente já consegue quando a pessoa tem um diagnóstico positivo e ela toma medicamento. Toma uma PEP, enfim. Enfim, então, enquanto não tiver a cura mesmo, que dizem, eu acho que o mundo está mais perto da cura do que a gente está vendo aí, etc e tal. Mas enquanto não tem a cura mesmo, qual é a melhor forma? Prevenção. Porque as pessoas acham ainda que o governo dá o remédio, né? Mas quem garante que o governo vai continuar dando remédio? Ah, não vai dar. Fica tranquila. Então... Fica tranquila porque nós vamos pra rua. Não venham mexer conosco. Então, não venham. Mas o melhor é uma coisa séria. Para não ficar doente. Ontem eu estava assistindo lá a história, o presidente Temer, o Temer está lá com essa questão de segurar os gastos, etc e tal. Ok, eu quero saber como é que nós vamos segurar os gastos em saúde e educação. Eu quero saber. Porque então vamos parar de andar de carro oficial, vamos parar de dar bastante passagens para lá e para cá, porque saúde e educação vamos são fundamentais. A máquina, vamos enxugar a máquina. Isso aí. Né? Porque e saúde e educação, que são fundamentais para esse país, como é que vai ficar, por exemplo, mais casos de HIV entrando, agora o Brasil já adotou um tipo de trabalho que você sabe que você tem o vírus, você começa a tomar remédio, que é uma determinação da Organização Mundial de Saúde. Agora que o Brasil já está nessa atuação desde o ano passado, desde o ano retrasado, aliás, como é que a gente vai fazer para os novos casos de AIDS que tem? Porque o orçamento vai ser um só. Isso. E vai ter que ter mais remédio. Essa preocupação. Determinou por decreto que não se fica mais então nós precisamos. Então, o que a gente não contrai HIV é por decreto? Não, e as doenças raras, né? Entram muitas questões então, aí. Eu acho que tem que conversar bastante, né? Acho que o poder público tem que ouvir. Diana Lúcia de São Bernardo, até que ponto alguém tentar ser o que não é, tanto sexualmente quanto profissionalmente, atrapalha a sua felicidade? É possível ser feliz mesmo desse modo? Nunca. Nunca. Você está sendo a gente usa o termo na psicanálise, um falso eu, né? Se você não se aceita e você não sabe quem você é, o que você quer e o que te move, você vai ser infeliz sempre. Perfeito. Não dá para mentir a si mesmo. Eu acho que a pior mentira que tem é você mentir para você mesmo. Lela, Marcos de Pinheiros, em que medida fatores psicológicos podem afetar o desempenho sexual do homem? Muitos, né? Eu vou falar que essa crise foi o que... não, posso contar já agora. Nessa crise, até vou pedir para vocês fazer o comercial, Roseli. Entra lá no meu site www.lelamonteiro.com.br ou lelamonteiro.com.br, tem os dois domínios, porque tem um e-book gratuito sobre saúde sexual masculina. Com H, você... Mas o pessoal baixar lá o e-book, que vai falar bastante dessas questões da sexualidade do homem. O que acontece hoje em dia com o homem? Esse homem, ele está cada vez mais castrado por muitas questões aí. A crise atrapalha o desempenho, a questão psicológica, esse homem que ele se sente inseguro, incapaz. Eu vou falar que tem muitos homens me procurando. Antigamente era uma questão só das mulheres, que as mulheres não sentiam desejado. Hoje os homens estão sentindo menos desejado. Os homens com essa mudança toda estão meio acuados. Então, o fator psicológico, sem dúvida, atrapalha bastante o desempenho. Só que o que acontece, o homem ele busca o orgânico, né? Então vai lá, vou tratar o orgânico. Mas ele acha que terapia não vai resolver, terapia de casal. Vão procurar terapia, às vezes uma terapia breve, uma terapia curta, vai trazer à tona o que está fazendo esse não, né, desempenho, aí, ou que não seja da forma que ele gostaria que fosse. A chave é a gente se trabalhar, né? A chave é a gente se trabalhar para ser mais feliz. Sim. Acho que o desafio do ser humano é ser mais feliz, não é? O conhecimento exatamente. Enorme. E vamos lá, gente, vamos combinar uma coisa, que a religião só não deixa a gente feliz. A gente precisa se trabalhar enquanto ser humano. Perfeito. Né? Eu sou cristã. Não adianta ficar pedindo a Deus. Vamos fazer a sua parte. Ele vai fazer o que você quer. E se trabalhar, Se você diz, Deus, eu sou rabugento, você será rabugento. Não, Deus, eu quero ser feliz, Senhor. Mas agora tem um rabugento feliz, né? Não, eu sou uma entusiasta de terapia, viu? Eu também. Eu faço terapia há muitos anos, atualmente com a Regina Silva, já fiz com a Dora Raci, já fiz com tanta gente. Olha, a gente podendo tem que se trabalhar. Outro dia eu fui tomar um café com o governador, deixa eu só dar uma parte aqui. Fui convidar o governador Geraldo Alckmin, que é parceiro
parceiro nosso, apoiador da nossa causa e tal, para ir à Parada Gay. A gente faz um camarote solidário no Conjunto Nacional durante a Parada Gay. O ano que vem eu convido vocês também. As pessoas que são convidadas pelo camarote levam alimentos que a gente distribui para ONGs que trabalham diretamente com pacientes que vivem com HIV e AIDS numa condição mais vulnerável, digamos assim. E eu estava lá com o governador, eu falei, governador, eu estive no ML há muito tempo atrás, que eu tive um filho de um primo que foi assassinado, e fomos lá, enfim, é uma experiência muito traumática. Falei, governador, por que o senhor, que perdeu um filho, o senhor teve que ir no ML também, né, o senhor viu como é que é a situação, vamos tentar fazer uma parceria com a faculdade de psicologia para que as pessoas que cheguem lá naquela situação traumática de perda, e uma perda absurda, tenham também um tipo de atendimento. Porque excelente. Porque é um tipo de pessoa, numa situação vulnerável tão grande, que não tem condição de pagar a terapia. Fizemos a sugestão. Não, até quando chama o corpo, é o cremado, não, pelo o amor queimado, de Deus, é o esfaqueado. Tem um nome, a pessoa perde o nome. A gente perde um pouco mais, né? Eu falei da história do amor desse século, né? A gente precisa lidar com as questões com um pouquinho mais de amor e cuidado. O ser humano precisa de cuidado. Precisa tirar o ranço de que quem faz terapia é louco ou que tem problema. Não, as pessoas fazem terapia para se melhorarem. Para se melhorar. Olha, eu tenho 24 anos de experiência clínica e eu falo que a gente faz terapia sempre. Porque a gente precisa fazer terapia. Porque a gente precisa crescer, fazer né? supervisão. Acho que a gente precisa crescer como ser humano, né? Cada vez mais. Então a gente não está falando, sabe, você se prevenir não é só se prevenir do HIV, é se prevenir de ficar na mesmice, de repetir papéis que não são seus. Albert, Daniel de Santana, o mercado GLBT está aumentando principalmente em termos de consumo? Não, o povo teve uma ideia totalmente errônea da questão dos LGBTs, porque assim, no final dos anos 80, 90, fala assim, gay não casa, vai viver a vida desvairadamente, vai gastar horrores, aí teve livros para LGBT, roupas, tudo. E aí o povo caiu em si, porque assim, a orientação sexual não quer dizer nada em relação à condição financeira da pessoa. Eu mesmo moro na periferia de São Paulo, moro em Itaquera. Isso não quer dizer que eu tenho mundos e fundos e vou sair gastando porque eu sou gay. Então, assim, nada a ver, é uma visão totalmente errônea. Nós temos, assim, filmes maravilhosos para o público LGBT com as questões da sexualidade para tentar educar e elucidar algumas questões que o público em geral não está acostumado. Então, esse mercado é legal ter e tudo mais. Mas formar um gueto, eu também não concordo com isso. Então, assim... O mundo é plural e livre. O mundo é plural. O mundo é plural e livre. Então, a gente tem que trabalhar essa pluralidade. É que teve uma época que se divulgou muito isso, né? Gay não tem money, né? Gay não tem filho, e apareceu alguns milionários que saíram do armário. 2 ou 3. Exatamente. E aí, mas focaram tanto os holofotes ali que até ficou bacana, né? Tipo assim, é bacana ter relação descartável, é bacana, de repente, a pessoa que nem que se coloca, né? Não, agora eu sou gay porque tá na moda, né? Então é uma coisa que não tem nada a ver, mas as relações a sociedade se constroem assim. Isso, né? As relações não são construídas assim, né? Vamos voltar para a história do amor. Eu acho que eu vou fazer um livro sobre amor agora. Perfeito. Vou fazer um livro de Esquadrão. É sempre atemporal. A Geis Assis Leal e também o Sérgio César, apenas registrando que estão nos acompanhando pelo Facebook. Diana, Juliana Santos, o que a psiquiatria pode fazer para aqueles que têm prazer em um novo sofrimento? Tem isso. Eu acho que ela está falando do masoquismo, né? E porque tem, né? Não tem remédio para essas parafilias que a gente chama, né? Para o masoquismo. Aí ela tem que fazer um tratamento. Fazer uma terapia mesmo, né? Terapia, porque remédio para masoquismo eu desconheço. A psiquiatria pode ajudá-la a se curar. Sabe uma coisa boa da gente fazer? Porque tem o par, né? Usado, né? E na verdade... tem um componente de depressão aí, não tem também? Deve ter, né? Provavelmente tem, mas é que, na verdade, o masoquista, ele sente prazer na dor. Então é uma coisa meio contraditória. E na verdade o masoquista e o sadista, eles não deveriam andar juntos. Porque é uma história sem fim. Sim. O sado, ele quer... Um alimenta o outro, né? Então não tem fim isso aí. Então eles não deveriam nem estar juntos. Um é o prazer da dor do outro, outro é o prazer da própria dor. Mas como o outro gosta da dor, o sadista vai ficar frustrado. É o desencaixe, né? Ele fica frustrado porque ele gosta da dor. Então essa coisa de sadomasoquismo, na verdade, não combina muito.
Perfeito. Mas isso é tema para outra. Roseli, mas é uma dinâmica. Olha, vamos votar. Somos entusiastas do amor. Sim. Não é que o amor cura tudo, o amor sofrimento, a exclusão. E o sexo pode ser com amor, seja ele das diversas formas que sejam, o amor né? é tudo. Das formas mais abertas. Estou na vibe do amor. Roseli, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a você: os anos 70 e início dos anos 80 foram sexualmente permissivos. Por quanto tempo o vírus da AIDS pode permanecer no organismo sem se manifestar? Tudo bem, Jaime, como vai você? Depende de pessoa para pessoa, né? Existe uma coisa, uma nomenclatura que chama-se janela imunológica. Cada pessoa tem 3 meses, gente, 4 meses, outra pessoa. Por isso que hoje o governo tem feito uma ação bastante... Até 8 anos, né? Até 8 anos. Não, aí sem se manifestar. Né? Não, sem se infectar. Sem se manifestar, mais tempo. Por isso que o governo, isso não significa que o vírus não esteja replicando no seu corpo e que você não esteja, no caso de ter sido infectado, transmitindo para outras pessoas. Por isso que a OMS fez aí uma orientação, e agora quando você sabe que você tem o vírus, você começa a tomar remédio, que aí a sua carga viral não replica como tem que replicar. Suspeita, né? Você já vai. Então, mas o melhor de tudo, sabe, é a gente sempre... O que é viver com amor? É a gente se prevenir, né? Prevenir o outro. Só dando uma dica aqui, porque as pessoas geralmente eles transam desprotegido num dia, no outro dia eles já vão num posto de saúde para fazer o exame para ver se contaminou. Não, é como a Roseli falou, tem a janela, né? Então assim, demora um prazo de 3 meses, 2 meses, ultimamente 1 mês eles estão dando, você tem um comportamento de risco, vai 1 mês no posto de saúde para fazer o seu exame, repete de novo o exame para saber se aconteceu alguma coisa. Então não é assim tão rápido. Eu estou aprendendo a respeitar as pessoas que querem ter comportamento de risco. Eu não gosto de AIDS, né? Por isso eu trabalho com prevenção, né? E a história do livro é mais uma possibilidade de a gente falar de prevenção de uma outra forma. A história deles é muito interessante, eles conseguem chegar às pessoas de um outro jeito, né? Agora, é isso, sabe, gente? Vamos voltar a falar do amor. Quando você se gosta e quando você gosta da vida, você vai lidar com a vida com mais respeito e com mais amor. E acho que vale a pena nessa pergunta também, a pessoa que já tem o vírus, ela tem que usar o preservativo. E porque ainda tem bastante confusão, né? A pessoa acha que, não vou pegar. Não. É uma tipagem muito grande, não existe um único tipo de vírus. Então, são cepas diferentes. Então, a pessoa ela precisa usar o preservativo até para ela se proteger, porque o outro pode ter uma outra tipagem que vai fazer com que o curso da doença dela piore. Então, assim, precisa se usar sempre. Primeiro por amor próprio e depois pelo amor da pessoa com que você esteja, né? Por mais que seja né, um sexo ocasional, né? Então precisa se cuidar. Palestras. Então, eu tenho ido muito até comentei agora há pouco, eu fui numa igreja semana passada, eu vou em ambientes muito diversos, participei do CIPAT agora, isso foi interessante aí, Roseli, que eu fui contratada para uma empresa grande e todo mundo falou de IPI, e aí eu fui como sexóloga falar que o maior IPI é o preservativo, e foi um sucesso, então tinha lá máscara, capacete, luva, e eu deixei junto com essas, que as pessoas para entrar no chão de fábrica, com preservativo feminino e masculino, e coloquei e ficou fixado no quadro, para que as pessoas, né? Então eu falei, nas CIPATs precisamos levar que o melhor IPI é sua, né? Falei, algum cozinheiro vai pegar uma assadeira sem luva? Não. Cirurgião vai abrir a barriga de alguém sem luva? Não. E como é que você vai para uma relação sexual sem uma luva lá, né? Nessa parte mais, né? Então tem que usar. E aí tem alguns mitos que assim que a mulher comum precisa jogar a vergonha fora e fazer um sexo oral com preservativos, aprender a pôr a camisinha com a boca. A pessoa da terceira idade, o cego, o deficiente, precisa aprender a pôr e a tirar o preservativo, porque não é só... E isso eu ensino no consultório, ensino nas palestras, nas empresas, nas igrejas. Foi outro dia numa igreja, eu fui falar, gente, Deus não tem nada a ver com prazer e com amor e com prevenção. Deus é amor e outras coisas nós temos responsabilidade, que a melhor forma de amor ao próximo é a gente se cuidar e cuidar do próximo. Então, de tirar esse ranço de que isso pode ser leve, divertido, né? Então, assim, a gente não nasceu aprendendo nem andar, porque a gente pode aprender a pôr o preservativo em qualquer idade. Já tive paciente com 80 anos que foi lá para eu ensinar como punha, depois no molde, no consultório, como punha o preservativo e falar, a senhora pode comprar um vibrador para mim? Claro que posso, tem aqui no consultório. Então é quebrar esse paradigma. Diana, encontro sobre felicidade e bem-estar. Você está promovendo, vai realizar quando?
Então, dia 9 e 10 de dezembro, na FEComércio, o Instituto Vida Positiva com o Instituto Movimento pela Felicidade Belo Horizonte, presidido pelo Dr. Benedito Nunes, estamos organizando o primeiro encontro internacional para as pessoas compreenderem a nova era, a nova tendência que estamos vivendo hoje, a grande indústria do bem-estar, nas organizações principalmente. Há um movimento muito grande onde os jovens não querem mais serem maltratados, frustrados, mal remunerados, vamos dizer assim também, mas principalmente mostrar os paradigmas desse século XXI, que hoje a gente fala em boa nutrição, em cuidados, né? Cuidados com o corpo, como a gente falou aqui hoje bastante, com a prevenção. E, enfim, trazemos mais de 20 palestrantes nacionais e internacionais, de outros estados inclusive, para falar sobre os impactos da comunicação, da mídia, na felicidade das pessoas, né? O que é um alimento positivo, com Masterchef. Como um rabugento como eu pode participar do encontro? Mas você ainda é rabugento? Nós falamos tanto de amor, de inserção, de mudança. Você ainda se acha rabugento? Já pôs a inscrição dele para dezembro. Pois é. Como é que se participa do encontro sobre felicidade? É só entrar no nosso site, o nosso Facebook, www.institutovidapositiva.com.br institutovidapositiva.com.br. Tem lá no site do Simpla, é só clicar e fazer inscrição. São 2 dias de muita atividade lúdica na FEComércio e no Teatro Raul Cortez, que é da FEComércio, um espaço maravilhoso, onde vamos fazer oficinas com práticas na educação financeira, na nutrição, saber como você pode ter alimentos que equivalem até um Prozac, né? Não sei se você sabe, mas 2 castanhas de caju, mãos de castanha de caju equivale a um Prozac, né? Então, se alimentar de vitamina C, melhorar a imunidade, enfim, vão ter palestrantes. Eu vou mandar para ela uma proposta. Eu vou mandar uma proposta para ela para a gente falar de orgasmo, a fonte de felicidade também. Vou lá, provavelmente ela não tem. Da alegria. Então, faz parte da alegria. Como a gente localiza você, o teu site? Pelo site lelamonteiro.com.br, é Lela com H ou mesmo Lela sem o H. Vou pedir para vocês também entrarem lá na fanpage, né, Lela Monteiro. E aí tem canal do YouTube, segunda e quinta tem sempre os vídeos novos respondendo as suas perguntas, se inscrevam. E entrando no site tem um e-book gratuito sobre saúde sexual masculina. Nós fizemos questão de fazer essa versão gratuita, digital, porque muito se fala para as mulheres, mas pouco se falam para os homens. E quando a gente fala de saúde sexual masculina, eu falo que a gente não fala só para os homens, a gente fala também para essas relações que esse homem tem. E vou falar que os homens talvez não cheguem com um livro lá, falando, estou impotente. Mas pelas redes sociais ele vai lá e baixa. Eu vou falar que o homem é mais assertivo que a mulher. Infelizmente as mulheres estão com problema, está com uma falta de desejo, ela vai e compra, vai no mercado, mas o homem vai direto e trata. O homem precisa falar mais, né? Precisa falar mais. Como eu acho o livro Esquadrão e talvez os homens precisem ser mais escutados também, né? Exatamente. Eu acho que falta essa aproximação desse homem. E não só atendidos. Então, porque esse homem pode ser o que quiser. Nós estamos no finalzinho. Como eu acho o teu livro? O Esquadrão das Drags é um livro que foi feito pelo PROAC, então o PROAC financia o livro e você distribui gratuitamente, né? Nós estamos dando para ONGs, basicamente para ONGs que trabalham diretamente com prevenção, com felicidade, com ações de inserção. Então, manda um e-mail para mauricio@agenciaaids.com.br. Nós temos um número limitado, mas sempre que possível a gente dá os livros. Eu acho que é agenciaaids.com.br. Na página da Agência AIDS tem o www.agenciaaids.com.br, tem o e-mail do Maurício e eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer uma segunda edição, porque está tendo uma procura absurda. E o que é interessante no livro é que além da história dessas figuras maravilhosas que são as 4 drags, né, nós temos também assim um dicionário que conta fique por dentro do vocabulário, o que é AIDS, o que é assintomático, o que é bissexual, né, o que é DST, o que é gay. Então tem um dicionário, tem várias informações que fazem com que as pessoas possam perceber um pouco mais a importância de vivenciar a sua sexualidade sem culpa,
com prazer e com prevenção. Albert, Hashtag Partiu Prevenção. Tem um endereço então, nós do Esquadrão temos a das nossa fanpage Drags no Facebook, né, que é facebook.com/Esquadrão das Drags. Estamos no Insta também, né, @Esquadrão das Drags _oficial. E quem quiser entrar em contato com a Dindri, né, que é a drag do Esquadrão, é... Minha noiva. A noiva da Roseli, que ela me intimou a casar com ela. Eu falei que o poliamor vai imperar na nossa vida, né? Então, @Dindri _book. Tem um site, dindri.com. Grato a vocês por terem participado, gente. Obrigada, que fala, que tem direção geral um abraço do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.